Olá! Existem alguns projetos que não necessariamente seguem apenas a DAP, ou seja, o documento de escopo desse projeto. Eles possuem, em grande parte, uma RFP própria, ou até mesmo edital, nos casos de projeto público. Para que a gente consiga fazer toda a amarração e atendimento 100% desse escopo e dessa definição que o cliente usa através do seu RFP ou edital, existem alguns itens a serem preenchidos para que a gente consiga amarrar todas as pontas e entregas. Para isso, dentro do questionário eletrônico, foi implementada uma nova pergunta, chamada RF, onde devem ser vinculados esses itens diretamente no edital. Então, aqui dentro da plataforma do cliente, aonde hoje ele normalmente, no menu de implantação, na parte de questionários, já responde referente a um processo dele nativo durante a parte de DPS, hoje temos uma pergunta diferenciada. Vou usar aqui o módulo de controle de ponto no processo de crachá para melhor exemplificação. Então, dentro de todos os processos, de todos os produtos, de todos os módulos, vamos ter sempre a pergunta chamada RF. Posicionando o mouse aqui em cima, ele até bota que é para indicar o item de referência do edital RFP, que está vinculado a esse processo específico. Ou seja, é apenas para os projetos que têm um edital ou RFP. Então, aqui você vai vincular a informação, ou seja, qual que é o número desse item que eu estou atendendo com esse processo aqui de crachá? Aqui eu tenho, e aí copia e cola do edital ou da RFP mesmo, que eu tenho o item 1.1.3, a descrição dele é: vou copiar e colar qual que é a descrição desse item, e do lado, sempre, a forma de atendimento desse requisito. Lembrando que esse trabalho aqui, ele é feito pelos consultores. E em que momento isso entra para eles? Normalmente, durante um projeto que tenha RFP ou que seja um projeto Gov, é importante sempre fazer um alinhamento, que a gente chama de kickoff técnico com os consultores, para explicar justamente a dinâmica e esse trabalho. Quando é fechado o pacote com eles, vocês já podem enviar o edital para eles, já terem uma prévia ou essa RFP, para que eles já façam a prévia leitura, tá? Normalmente, esses preenchimentos eles não costumam fazer quando eles estão apresentando as DPS para o cliente. Ou eles fazem no segundo momento, ou eles já podem pré-preencher essa informação antes do cliente começar o preenchimento dos questionários também. Então, é literalmente, essa parte inicial de número do item e descrição do item, é um copia e cola do edital que eles vão fazer. Agora, esse campo específico que eu estou agora, que é a forma de atendimento do requisito, é de extrema importância. Por quê? Porque é aqui que a gente diz como a gente vai atender esse item para esse processo. Então, nesse meu caso aqui, eu posso escrever que esse meu requisito. E sempre que eu concluo, eu vou dar um mais. Vejam que aqui ele vai ficar anotado, então, o número do meu requisito e a forma que eu atendo ele. Ou seja, requisito é atendido pela rotina de crachás do sistema através do menu Empresas, Cadastros, Crachá. Enfim, sempre vai ser definido aqui e bem desenhado qual que é a forma de atendimento desse requisito. Dessa maneira, todos os requisitos do meu edital vão estar vinculados em todos os meus processos e, com isso, com esse documento aqui também enviado para assinatura do cliente, o cliente também está atestando que a forma de atendimento aqui vai atender esse requisito específico, tá? Então, essa pergunta tem essa finalidade. E como é que o gerente de projeto vai fazer o gerenciamento dessas informações? Todos esses itens vão para dentro da ferramenta da Fast Project, de forma automática, onde ao acessar com usuário e senha de sistema, o gerente desse projeto vai aqui na parte de projetos, vai localizar o projeto e aqui no botãozinho de ações, ele tem um item chamado DLC/requisitos. Clicando aqui, então, eu consigo tanto navegar pela tela de DLC, mas nesse caso é requisitos funcionais. Quando eu clico aqui em requisitos funcionais, automaticamente ele já vai trazer para mim todas as respostas que foram preenchidas pelo consultor no item RF. Vejam, por exemplo, ele trouxe aqui, então, para mim, lá do módulo do controle de ponto, o requisito 1.1.3, que é controlar o número de acesso dos colaboradores, através da DPS de crachás, que foi onde foi vinculado, e qual que é a forma de atendimento. Então, ele traz tudo aqui certinho para mim. Ao gerente de projeto, vai caber posterior a classificação aqui do atende. Ou seja, analisando essa informação aqui, junto com o time mais técnico do negócio, eu consigo entender que esse escopo eu atendo de forma nativa, né?
eu teria algumas outras classificações aqui e que vão variar de acordo de requisito para requisito. Pode ser um item que eu preciso entender um pouco melhor com o cliente, algum item mais específico que, olhando para o edital, não consigo ter 100% de certeza, então preciso voltar para o cliente fazer uma segunda conversa. Algum item que eu preciso verificar com o comercial qual foi a forma de atendimento que eles fizeram, se isso já estava dentro da prévia da venda deles, para entender um pouco mais o cenário nesse sentido. Se é um escopo customizado, ou seja, alguma coisa que eu já tinha, tanto no edital ou no RFP, alguma customização prevista. Ou seja, dentro desse meu item todo do edital, eu sei que eu consigo atender 80% de forma nativa, mas aqueles 20% para finalizar o processo precisa ser uma customização. Mas na hora da venda isso já foi previsto, então eu já tenho horas previstas para essa customização. Então, esse é o caso do escopo customizado. O escopo nativo, ou seja, que eu atendo o item 100% nativo, esse requisito. Se tem alguma demanda que vai para a fábrica, então só para eu sinalizar também o que já vai para a fábrica. Se é um item que não se aplica, ou seja, ele é um item que não preciso apresentar nenhuma justificativa, normalmente acontece, né? Quando são coisas muito abrangentes, enfim, não direcionadas ao produto. Se tem algo que eu posso, de repente, implementar em produto, e aqui vai mais uma visão quando tem alguém do CSI atuando junto nesse projeto, então eles que conseguem fazer essa perninha aí com o produto, para ver se realmente consegue implementar alguma das customizações, ou se é um requisito não funcional. Nesse meu caso, eu vou botar escopo nativo. Então, todos os itens do meu edital da minha RFP vão estar listados nessa tela, ou seja, que o gerente de projeto consegue fazendo filtros, com os filtros que eu tenho aqui em cima, para saber como é que anda a visão desse meu edital para amarrar esses escopos. Todas essas informações aqui, eu consigo fazer uma saída e gerar um documento que vai lá para dentro do Doc Studio, ou seja, para a pastinha do projeto, e eu consigo submeter essa documentação para assinatura eletrônica. Assim também eu consigo garantir que todos os meus itens do edital estão sendo atendidos de alguma forma, seja customizado, seja fábrica ou seja nativo. Consigo entender que todos eles serão atendidos e não vai ficar nenhum item fora do meu atendimento do escopo desse projeto.